Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos ao tema desse vídeo de hoje. Bom, ditadura, regime, bom, é muito forte essas palavras e não para de ser dito por aí que o Brasil está numa ditadura, o Brasil está à beira de uma ditadura, então a gente vai bater ponto a ponto, a gente vai explicar pontos primordiais de uma ditadura, o que ela precisa ter para entendermos o que é e que ponto nós estamos disso, certo? Eu trouxe aqui alguns dados da The Economist, eu vou deixar o artigo na descrição e roda a vinheta. Vamos lá. Ultimamente a gente tem visto muito o Brasil sendo comparado a ditaduras, mas será que a gente está lá? Bom, o fato principal de uma ditadura, independente de qual seja ela, uma ditadura de direita, uma ditadura de esquerda, uma ditadura que existe ainda ou uma ditadura que não existe mais, todas elas concentram poder em uma pessoa só. Então, vamos lá. O Brasil tem uma concentração de poder, vamos supor, no seu presidente? Ou no judiciário? Ou na Câmara? Não. Apesar que os poderes hoje parecem estar desbalanceados, mas não tem uma concentração total de poder. O presidente ainda ele é o chefe do executivo. O Congresso ainda é o que faz as leis. O judiciário ainda é o que controla a execução dessas leis. Então a gente tem sim uma clara divisão partidária. Não tem como, é impossível um juiz ser o ditador de um país. Não tem sentido, não faz lógica. Não é ele que executa o orçamento. Não é ele que cria o orçamento. Entendeu? Então, isso só nesse primeiro ponto a gente consegue já pensar que não estamos numa ditadura, não estamos caminhando para uma ditadura. O Congresso está aberto, o Judiciário está aberto, o Executivo está aberto, eles estão separados. Então, para começar, aí já não existe uma ditadura. Mas vamos continuar batendo nos outros pontos. A ausência de restrição de democracia é uma característica das ditaduras, não tem eleição, como no Emirados Árabes ou mesmo na Arábia Saudita, não existe eleições. Os governantes são os governantes e ponto. Não faz sentido mudar, porque não tem eleição. Aqui nós temos, ou não temos. O regime do Temer, a eleição do Temer foi a eleição do Bolsonaro, e depois da eleição do Bolsonaro foi a eleição do Lula de novo. Não teve alteração de poder? Não teve troca, alternância? Me parece que sim. Aí vão falar, não, mas e as urnas? Bom, eles perderam a eleição. O lado direito perdeu a eleição. A extrema-direita perdeu a eleição. Mas ganhou maioria no Congresso. E isso não significa que a eleição foi livre? Ou não? Para a eleição ser livre, um partido ou uma ideologia tem que ser presidente e ter a maioria no Congresso? Não faz sentido. Essa é a mágica da democracia. O presidente pode ser de um espectro político e o Congresso, a maioria, pode ser de outro. Se isso não for alternância de poderes e democracia, como eleições diretas, não faz sentido. É outra lógica que cai de novo simplesmente num nicho, num discurso retórico e um discurso para inflamar as massas com notícias falsas. Pois bem, aí você vai falar, não, mas as eleições aqui no Brasil não são justas. Bom, eu concordo com você que não são justas, porque elas precisam de muito dinheiro, são financiadas pelo poder executivo, né, pelo Brasil, as eleições aqui são financiadas com dinheiro público e não tem alternância. Sim, é um problema, nós temos que verificar isso, mas não quer dizer que não são eleições diretas e eleições sem fraudes. Então a gente vai para o terceiro ponto de uma ditadura. Então a gente já viu que o primeiro e o segundo ponto o Brasil já não se encaixa. Vamos para o terceiro ponto, que é a censura e controle da mídia. Pois bem, vamos à censura e depois a gente vai ao controle da mídia. A censura hoje é um grande
mote de discussão em todos os lugares. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a censura que tanto é almejada, tanto é falada, mas qual censura nós estamos vendo? A censura de poder espalhar mentiras ao ponto de pessoas morrerem, como na pandemia? A censura de você dar a sua opinião distorcendo os fatos e mentindo para manipular uma massa de pessoas a seu bel prazer? Ou a censura de você simplesmente dar os fatos e deixar com que as pessoas pensem? Então a censura aqui é um ponto. E até mesmo vamos entrar no ponto do Bolsonaro. E isso é uma crítica que eu vou fazer ao STF e eu aposto com você que eles não vão me prender por isso. A decisão que coloca a tornozeleira no Jair Bolsonaro, ela é sim dúbia porque não foi direta. E eu acredito que quanto mais claras for uma decisão de juiz, melhor é para a população nesse momento entender. Então, quando ele diz que o Jair Bolsonaro não pode e ninguém pode veicular vídeos dele após aquele dia nas redes sociais, ele deixa claro na sentença que jornais podem entrevistar, a mídia tradicional pode entrevistar, mas não pode veicular isso na internet. Caso isso aconteça, ele pode ser preso por descumprimento. Perfeito. Mas hoje, qual jornal na grande mídia não tem transmissão na internet? Acredito que nenhum. Aí vão falar assim, não, mas tem jornais que a transmissão é fechada, que nem o da Globo, que você tem que pagar para ter acesso ao jornal deles. Não, tudo bem, mas continua tendo na internet. E você sabe muito bem que existem canais piratas que transmitem a Rede Globo 24 horas no YouTube sem nenhum problema. Então, se você parar agora e pesquisar TV Globo, vai aparecer uns 5, 6 canais transmitindo agora na internet, na televisão, transmitindo o que passa na televisão no YouTube. Tá. E se só for passado na televisão? Aí pode? Bom, teoricamente, pela decisão, pode. Mas você não pode simplesmente clipar isso, gravar da internet, transmitir no seu canal e o presidente vai ser preso? Bom, pela decisão, sim. Mas como ele vai controlar isso? Eu não estou defendendo ele, estou criticando a posição da justiça. Sim, vai ser pela decisão preso. Então você entende que essa censura, sim, é uma coisa errada e complexa. Até mesmo porque não tem interesse do ex-presidente Bolsonaro da entrevista escrita, porque para ele manipular os nichos, ou as bolhas, ou ecos de ressonância dele, ele tem que falar para virar um shorts, e depois desses shorts ser espalhados pelo WhatsApp, enfim, todo o método que a gente já conversou aqui. Então, sim, a censura hoje no país não é uma coisa generalizada, é uma coisa pontual. Mas por que pontual? Porque essas pessoas cometeram crimes. E a partir do momento que você comete crimes, a justiça fica em cima de você. E essas decisões, sim, estão sendo ambíguas e difíceis de explicar para a população mais leiga. Agora, o controle da mídia. O controle da mídia, eu não vejo nenhum tipo de controle midiático. Você está vendo jornalistas serem presos? Você está vendo a polícia invadindo redações de jornais? Não, você não está vendo, porque não existe. E isso é mais um ponto da democracia e menos um da ditadura. A censura, sim, está sendo difícil de explicar para as pessoas. Mas a gente vai fazer um vídeo só sobre a censura mais para frente. Então, desses 3 pontos até agora, os 3 pontos são para a democracia. Suspensão de liberdade individual. Você, por acaso, está tendo toque de recolher? Você cometeu algum crime? Você está pagando por isso. Mas se você não cometeu, simplesmente eu não tenho toque de recolher. Eu não tenho perseguição do sistema. Você tem perseguição do sistema? As pessoas estão tendo perseguição do sistema? As pessoas estão pegando dores de políticos de estimação e assumindo que são delas.
Você está cometendo um crime? Você vai pagar por isso. Você não está cometendo um crime? Você não tem perseguição. Ou tem. Ou a violência do Estado está te pressionando a fazer coisas que você não quer, ou não está deixando você fazer coisas no país. Não tá. Mais um ponto para a democracia. Vamos lá, repressão do Estado. Você está vendo o exército na rua? Você está vendo as forças policiais, de algum modo, revistando a sua casa? Você está vendo algum tipo de proibição de manifestação? O próprio Bolsonaro, há 15 dias atrás, fez uma manifestação na Paulista e daqui 15 dias ele pretende fazer manifestações pelo país todo. Você está vendo a polícia proibir essas manifestações? Você está vendo o exército proibir essas manifestações? Não, essas manifestações estão acontecendo. Que fique bem claro, numa ditadura não tem espaço para manifestação. Você não pode se manifestar contra o regime. Você não pode criticar o regime. Sério? Mesmo que estamos numa ditadura? Sério? Por algum motivo na sua cabeça você está achando que estamos aqui prestes a virar uma Venezuela? Quem vai ser o ditador? Quem? Vai ser o Alexandre de Moraes, que é juiz? Que nem tem apoio de nada. Ele vai... Gente, não tem. Os fatos históricos, a história está sendo tão maltratada e tão pisoteada que não faz sentido os discursos. Mas vamos continuar. Vamos lá. Os regimes autoritários, eles têm uma característica bem simples, que é fazer propaganda sobre o regime o tempo todo de forma oficial. Você vê o Estado fazendo algum tipo de propaganda para exaltar alguma coisa ou para manter o regime de alguma coisa, a justiça age muito forte quando qualquer dinheiro público é destinado à propaganda que não tem a ideia de exaltar o Brasil, mas exaltar uma pessoa como o presidente não tem propaganda para isso. Exaltar o presidente da Câmara não tem propaganda para isso. Você pode fazer propaganda para exaltar a democracia, para exaltar o Congresso, para exaltar o Judiciário como um todo, mas não uma pessoa detenda. Para existir uma ditadura, do jeito que se fala, precisa ter uma figura ditatorial. Ou não? Vai ser uma ditadura de um sistema. Então agora temos aqui 10 mil pessoas que são responsáveis pela ditadura do país. Tá, e quem é o líder disso tudo? Não, aqui é decidido numa assembleia. E não existe isso. Não existe uma ditadura dessa forma. Precisa ter uma pessoa. E essa pessoa não existe. Porque metade do país não gosta de uma e metade do país gosta da outra. Não tem como surgir do nada um ditador mágico no Brasil, que é o Alexandre de Moraes, que nunca disputou uma eleição. Não tem poder, não é militar, não tem força armada do lado dele, não tem nada. É tudo história da carochinha para enganar as pessoas. A ausência da transparência. Esse é um fato no Brasil que por muitos anos ficou escondido. E que hoje, por algum motivo, o Congresso volta a querer esconder a transparência do gasto do dinheiro. Mas o gasto do dinheiro público nacional, vamos tirar a corrupção de lado, porque a corrupção é crime e pronto. Ele é bem claro. Né? Corrupção é corrupção e é crime e nunca vai ser claro. Mas, assim como no Congresso, com as emendas PIX, o que tem de corrupção uma atrás da outra toda semana. Mas isso é crime. Então, nos combatendo. O que eu estou falando aqui, o dinheiro do país, ele é simplesmente votado. Tem um projeto de lei que vota o orçamento anual do país. E ali está onde vai o dinheiro do país. Claro, limpo. Então, numa ditadura, não se sabe onde gasta dinheiro. Numa ditadura, você não sabe. Numa ditadura, o orçamento é feito pelo ditador. O orçamento não é feito pela Câmara, é votado pelos parlamentares, depois vai para o executivo, outro poder executar. Numa ditadura, quem faz tudo isso é o ditador e acabou. Sério mesmo? Que você acha que aqui é uma ditadura? Ou estão caminhando para uma ditadura? E lógico que é o nosso último ponto aqui do... Lógico, esses 8 pontos que eu coloquei, são pontos básicos para uma ditadura. Mas o 8º ponto é o Estado sempre está em permanência
em permanente conflito, sempre tem uma exceção, sempre tem um amigo, um inimigo, sempre tem uma emergência acima de tudo e acima de todos para justificar todos os atos. E esse é o ponto. Uma ditadura forte, ferrenha, sempre está em alerta, porque tem que reprimir o máximo possível a sua população para que ela não se revolte contra a ditadura. Por isso que tem que ter força, por isso que tem exército, por isso que tem que ter muito sangue para manter uma ditadura. A partir do momento que eu não vejo nunca o Brasil fazendo atos complexos de emergência que proíba pessoas de saírem na rua, que coloque exércitos na rua, que tem um amigo interno que vai matar todo mundo e por isso precisamos deixar os direitos humanos de lado, invadir as casas, prender pessoas e para manter o sistema. Não, isso não existe. Aqui tem a justiça. Você é preso, você é julgado, você tem ampla defesa. Mas, quando você deixa todas as provas na gaveta, não tem muito o que se fazer, né? Quando você comete crimes e deixa sua foto na câmera do seu celular, ou quando você comete crimes e deixa metade do país te filmar, não tem muito o que fazer, né? Crime é crime, prova tá ali, não tem muito o que se defender. Você tem que partir para tentativa de manipulação do povo e ver se alguém se comove com a sua questão e compra o seu barulho de mentira. Porque assim, as pessoas, infelizmente, carecem de mais estudo e entendimento, porque afinal de contas elas estão vivendo a vida delas. E as coisas são complexas. Nada é simples nesse planeta. Então não adianta simplificar uma coisa. Aqui, ó, eu coloquei 8 pontos simples de uma ditadura. São pontos simples, eu nem quis entrar aqui em discussões mais complexas, em métodos de fazer isso, nada disso. São 8 pontos simples que a gente compara com o Brasil e fala, não tô achando essa ditadura que eles estão falando. Não tô achando. O ministro Alexandre de Moraes é um ministro entre 11. É um ministro entre 11. Suponha que eles tivessem feito as maiores barbaridades da história. Ainda tinha 4 na turma para votar contra e não deixar ele fazer barbaridade. Suponhamos mais ainda que esses 4 ainda estejam malucos. Ainda tem mais 6 para ir contra o que eles estão fazendo. Então, entenda. É uma retórica mentirosa. Pelos fatos. Ou você acha mesmo que todos os políticos... Porque, preste atenção, se nós vivêssemos numa ditadura, o único jeito disso dar certo era combinar com o judiciário, com o legislativo e com o executivo. Então seria os 518 parlamentares no Congresso, todos os senadores, os 11 ministros e mais o presidente. Os caras não conseguem nem se entender no par ou ímpar. Você acha mesmo que eles vão fazer uma super corrente misteriosa, cabulosa, para fazer aquilo tudo um teatro e nós vivêssemos uma ditadura? Sério mesmo. Bom, o Brasil está longe de uma ditadura. O que o Brasil está tendo é um ataque à sua democracia, com fake news, com mentiras, com fatos distorcidos e com um único e simples motivo: tirar o cu da reta do presidente Jair Bolsonaro da prisão. É esse o motivo. E não pode ter outro motivo, porque o Eduardo já não volta mais pro país. Não volta. A partir do momento que ele pisar aqui, ele vai ser preso. Acabou, ele não volta. E a relação internacional Brasil-Estados Unidos é mais forte que isso. O presidente Trump passa, mas a democracia do país tem que ser forte. Muito forte. E aqui estão os pontos. A partir do momento que um congresso ou o judiciário for fechado, aí a gente pode começar a falar de ditadura. Enquanto os 3 poderes estiverem abertos, bem, você pode até discordar de como eles funcionam, mas eles estão lá. O legislativo tomando seus erros, o judiciário fazendo seus erros, o executivo fazendo seus erros. Nós temos que estar aqui para cobrar a resposta desses erros,
para que não aconteçam mais. Não atacar os poderes, porque atacando os poderes só tem um caminho, que é o regime, é a ditadura. Enquanto os poderes estiverem funcionando e nós cobrando pela democracia. Muito obrigado, valeu, deixe seu like.